Neste período do ano, as crises da doença são mais frequentes. Por isso, ele anda sempre com os remédios e a bombinha nas mãos. Ando com minha bombinha direto, bombinha de inalação, spray. Sentiu algum problema aí? Uso remédio. De acordo com o Ministério da Saúde, 10% da população brasileira sofre com a doença. Com a instabilidade do tempo, não é difícil encontrar pessoas que sofram com problemas respiratórios. Cansaço, gripe, fica só renovando gripe. No meu caso não, mas tem pessoas na família que tem. Minha mãe, mudança de temperatura, ela espirra bastante, assim, chega a ser insuportável. A falta de ar incomoda os adultos e principalmente as crianças. Resultado, a maioria dos hospitais fica assim, sempre com crianças à espera de atendimento. Garganta inflamada, falta de ar, febre. O pediatra consultou, passou a injeção, passou a medicação e aerosol para ela, porque ela estava cansada. Tem um filho que tem sinusite e aí com o tempo, abafado, com a chuva, ele começa todo tempo ele fica com o nariz assim, fechado. Bom, vários temas para a gente discutir sobre asma, que é o tema do nosso quadro Saúde de hoje, uma doença, um problema respiratório bastante comum que se agrava nesse período do ano, especialmente por causa dessas variações climáticas, né? O tempo chuvoso piora o estado de saúde de quem é asmático. E se você quiser participar desse quadro com a gente, é só ligar 31 17 50. O doutor Evandro Magno, que é médico, pneumologista e cirurgião torácico, está aqui com a gente. Doutor Evandro, obrigada pela presença. Bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer estar aqui. Tudo bem? Vamos falar da asma, então, do diagnóstico, doutor Evandro. Como é que pode ser fechado o diagnóstico da asma? Bem, a asma a gente caracteriza como um processo inflamatório crônico da via aérea, né? Onde esse processo inflamatório leva a alterações da função respiratória e levando também a alterações estruturais no próprio pulmão com o tempo, né? Muitas das vezes existe uma classificação que a gente faz de acordo com a gravidade, que tem a leve, a moderada e a grave, e muitas das vezes o paciente é confundindo por uma simples falta de ar com um processo asmático, porque é necessário que você tenha alguns sintomas. Você tem que ter a tosse, você tem que ter o chiado no peito, que é a sibilância, você tem que ter a falta de ar, você tem que ter a exposição a algumas situações, né? E geralmente ela se manifesta à noite ou quando acorda. Nesse período do ano, quem tem problema de asma realmente se sente pior? Essas mudanças climáticas, o tempo fechado, a chuva, faz com que o paciente tenha um agravamento no quadro de asma? Pois é, a asma ela tem uma característica de uma exposição a algo, né? Ela é uma doença que tem um fator genético, tem um fator ocupacional. Se alguém na minha família teve, eu posso ter chances de ter. Exato, então. Tem um fator genético, ocupacional, né? Muito a ver com o trabalho, com o ambiente que você se encontra, comida, produtos de limpeza, pó, gases, né? Animais, pelos de animais, medicamentos. Então, há alteração de temperatura, que é muito comum aqui no nosso ambiente, frio, quente, frio. Então, tudo isso aí são outras infecções, os estados gripais, né? Resfriado, a gripe. Então, tudo isso funciona como um mecanismo que vai alimentar e iniciar a reação alérgica. Se eu tenho alergia, se eu tenho alguma crise de, por exemplo, rinite alérgica, isso pode também desenvolver um quadro de asma ou piorar um quadro de asma se eu já tiver a doença? Pode. É muito comum a gente ver no consultório o paciente que vem primeiro com quadro gripal, mistura parece muito com aquele quadro alérgico e ele não melhora a medicação. E aí ele acaba desencadeando, a partir daquilo ali, um processo alérgico, que é mais intenso ainda, né, que dá a asma. Doutor, perguntas aqui dos nossos telespectadores. A Rosângela tem uma filha de 11 anos, ela diz que ela tem problemas de asma. Ela gostaria de saber, primeiro ela pergunta aqui sobre o medicamento, que eu acho que o doutor Evandro não vai falar hoje sobre o medicamento, né, porque depende de cada paciente, lógico, mas se existe algum exercício físico específico para ajudar a resolver o problema? Pois é. Existe a asma também, que é desencadeada pela atividade física, né? Não é muito comum, mas acontece. A gente trabalhar com paciente com asma é todo um processo complexo. Você tem que ter uma equipe multiprofissional, o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, que
todos eles, porque você lidar com um paciente asmático é um paciente crônico. A asma é uma doença incurável. Para você ter uma ideia, a asma é a responsável ela está mais ou menos em terceiro e quarto lugar pelas internações do SUS no Brasil. Às vezes, ela dá mais morbidade do que a própria hipertensão, do que o próprio diabetes, porque é uma doença crônica. E ela, com o tempo, ela vai levando as alterações funcionais no pulmão. E esse processo inflamatório que leva a você lidar com vários tipos de remédios, várias internações, várias procuras ao médico. Isso mexe muito com Tem quem diga que, por exemplo, natação melhora o quadro de quem é asmático, isso é verdade? Pois melhora. Continuando, misturando um pouco com a outra pergunta. A atividade física ajuda muito. Só que, assim, se é um ambiente frio, gelado, a piscina, às vezes, é assim. Então, atrapalha, né? Mas você, regularmente, com orientação, você pode lidar bem com a asma, melhora a sua resistência, porque, assim, você melhora a sua resistência pulmonar, você, numa reação asmática, num processo alérgico, numa crise, né, que a gente chama, você não vai ter tanta repercussão, porque você melhorou um pouco a sua resistência. Como se você estivesse ampliando as suas defesas, né? Exato. A Ana Lúcia de Altos, muito obrigada pela audiência de vocês aí na cidade de Altos. Ela tem um filho que é asmático. No exame que ele fez, deu um começo de arritmia cardíaca. Se isso tem a ver com a asma, ele tem 6 anos. Não tem muito a ver. Às vezes, assim, quando ele é jovem, não é o caso. Mas os pacientes que têm a asma grave e ela começa a ter uma repercussão de anos e anos, ela começa a ter repercussão cardíaca. Então, geralmente, pacientes que estão convivendo com ela há muito tempo e são muito sintomáticos. Então, ele acaba tendo alguma repercussão cardíaca. Mas a asma com a arritmia, não tem uma ligação direta. A Francisca do Nova Brasília, se não tenho gripe e nem tosse e vivo diariamente cansado, o que pode estar acontecendo comigo? Pode ser o estresse. Né? O trabalho do dia a dia dela. Pode ser ansiedade. Né? Ansiedade, confunde muito com falta de ar. A gente vê muito no consultório, eu estou com uma angústia, um aperto e estou com falta de ar. E você faz uma bateria de exames, conversa com o paciente e você não vê nada que explica isso. E às vezes é o próprio dia a dia. Né? Doutor Evandro, o senhor falou da da asma que existe a moderada, a leve e a mais severa. Né? A gente viu aí o nosso personagem da reportagem, o motorista, o Clemilton, e ele anda com o inalador, ele anda com a bombinha. No caso dele, por exemplo, que precisa andar com medicamento para ser uma via de resgate, um socorro, já é um caso mais grave da doença ou existem casos mais graves, mais leves? No caso dele, não obrigatoriamente, porque depende muito dos exames, né, funcionais que o paciente realiza. Mas, assim, o paciente, como eu estava falando, ele precisa, há todo um suporte educacional para lidar com a asma. Então, ele convive com a bombinha, se ele é muito sintomático, ele se habitua a evitar alguns tipos de alimentos, alguns tipos de ambientes. Então, ele vai conviver com isso a vida toda. Então, ele acaba se adequando, né, a essa situação. A Janete do Parque Alvorada tem 49 anos, começou com asma aos 12 anos de idade, hoje toma um medicamento Alenia. Antes ela era magra, agora ela engordou um pouquinho, ela quer saber se o remédio engorda. É corticoide, né, isso aqui? Tem um pouquinho, ele deu uma dose, um pouco de corticoide e ajuda. Mas, assim, há uma coisa que eu queria falar. Se faz, a sensação que a gente tem no consultório no dia a dia é que se faz muito de uma maneira errada o diagnóstico de asma. A gente tinha até conversado aqui antes. A asma, estima-se que mais ou menos 60% da população brasileira tem asma leve, que é um número bem elevado. Mas existe uma situação que a gente chama que há uma hiperresponsividade do brônquio, ou seja, ele é mais sensível a um processo alérgico, que dá um sintoma muito parecido com asma. Então, há aquela história, meu bebê, meu menino, quando era pequeno, tinha falta de ar, ele era asmático. Então, ele passa a ser rotulado como asmático a vida inteira. Então, doutor, eu tive asma na infância e nunca tive mais. É complicado a gente dizer o que aconteceu na infância, porque, assim, quando a gente é estudante, a gente se forma médico, aprende a tratar asma. É uma obrigação, você tem que saber tratar asma como você trata a hipertensão, diabetes. Só que a diferença do especialista é que a gente lida no dia a dia com isso e tem algumas
alguns feelings, né? Que a gente chama, que você diferencia de um e do outro. Então eu acho complicado o colega rotular, no primeiro episódio, o paciente como asmático. Porque você se rotula, você bota um carimbo na sua frente e diz, eu sou asmático pelo resto da vida. Só para a gente terminar, a asma pode aparecer só na fase adulta e não pode ser uma coisa que te acompanha a vida toda? Ela pode aparecer em qualquer fase. Qualquer fase. Na infância, na adolescência e na fase adulta. E além do fator genético, que outros fatores podem determinar o aparecimento da doença? Pois é, a exposição a fatores ambientais. Não há um momento que você vai iniciar a asma. Então, às vezes, a exposição, o seu mecanismo imunológico, a reação às defesas, essa exposição pode ser tão grande que você pode, a partir dali, desenvolver. Então, qualquer pessoa pode ter, né? Qualquer pessoa pode ter. Tá bom, doutor Evandro. Eu conversei aqui com o doutor Evandro Magno, que é médico pneumologista e cirurgião torácico. Hoje, nosso assunto foi asma aqui no nosso quadro Saúde. Daqui a pouco esse vídeo está disponível na internet para você que acompanha o cidadeverde.com e quiser rever e tirar as dúvidas sobre o nosso assunto de hoje. Muito obrigada, um bom dia para o senhor. Eu agradeço mais uma vez. Bom dia. Daqui a pouco tem o padre Tony Batista.